From our archives, the Billy Graham Classics. Agora quero que vocês se voltem comigo esta noite para o terceiro capítulo do Evangelho de João. Este homem, Nicodemos, veio a Jesus à noite, provavelmente com medo de críticas, ou ele tinha um desejo de uma conversa privada, ou talvez ele queria pensar um pouco mais antes de se comprometer com Jesus Cristo. De qualquer forma, ele veio e fez algumas perguntas a Jesus sobre a vida espiritual, e Jesus olhou-o para cima e para baixo, e Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Na verdade, ele disse: verdadeiramente, verdadeiramente. E sempre que Jesus usa essa expressão, isso significa que o que vai seguir é muito importante. Ele disse: em verdade vos digo, deveis nascer de novo, se quiserdes entrar no reino dos céus. 2 anos atrás, quando estávamos em turnê pela Polônia e enquanto estávamos lá, conhecemos um padre, um monsenhor, que é chefe de um dos maiores seminários teológicos do mundo. E ele disse: quero contar-lhe uma história. Ele disse: eu fiz meu doutorado na Universidade de Chicago, e um dia eu estava andando de ônibus e sentada atrás de mim estava uma mulher negra. E ela me deu um soco no ombro e disse: Senhor, peço perdão, mas você já nasceu de novo? E ele disse: bem, suponho que tenho. Ele disse: eu sou um padre. Ela disse: essa não é a pergunta que lhe fiz. Senhor, eu perguntei a você: você tinha nascido de novo? E ele disse: bem, Ela disse: você nasceu de novo? E ele disse que voltou para seus quartos na universidade e pegou sua Bíblia e se virou para o terceiro capítulo de João e releu essa passagem. E essa passagem falou com ele e ele disse que ficou de joelhos e teve uma experiência com Cristo da qual ele nunca conseguiu fugir. Agora ele disse: minha teologia me diria que eu provavelmente nasci de novo em um período diferente. Mas ele disse: algo aconteceu. Você pode chamá-lo como quiser. Compromisso, recompromisso, conversão, o que for. Algo aconteceu comigo. Agora, a pergunta que quero lhe fazer esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê-lhe algum outro título, algum outro nome. Se quiser, chame-lhe conversão, chame-lhe compromisso, chamem-lhe arrependimento, chamem-lhe fé, chamem-lhe o que for. Já aconteceu com vocês. Muitos de vocês pensaram muito tempo sobre religião e cristianismo. Está empenhado? Você está comprometido com Jesus Cristo? Jesus disse: deveis nascer de novo. Comece com seus corações. Nascer do alto. Você pode ser alterado. O mundo pode mudar. O país pode ser mudado. Um estado pode ser alterado. Uma família pode ser mudada. Uma pessoa pode ser mudada. Você pode ser alterado. Ora, Nicodemos deve ter ficado atordoado quando Jesus lhe disse isso. Porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que é um cobrador de impostos, e eles não gostassem de cobradores de impostos, então muito mais do que gostam agora, mas dizê-lo a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos do seu tempo. Nicodemos diz que era um governante. Isso significava que ele era rico, era religioso. No entanto, ele estava à procura da realidade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão procurando? Ainda há um lugar vazio em seu coração, e algo lhe diz lá dentro que você não está realmente certo com Deus. Você vê Nicodemos jejuando 2 dias por semana. Você conhece alguém em sua igreja que faça isso? Passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dizimava toda a sua renda. Poucas pessoas fazem isso nos dias de hoje. Foi professor na escola teológica de teologia e trabalhou arduamente na religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é suficiente. Você deve nascer de novo, nascido de cima. Ora, por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele viu o que havia nele, viu que se cobrira de religião, mas ainda não tinha encontrado a coisa real, comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo? Mentira e trapaça e ódio e preconceito e desigualdade social e, finalmente, guerra.
Jesus disse: estas coisas que saem da boca, saem do coração e contaminam o homem. Ele disse: está no nosso coração. Ele disse: nossos corações precisam ser mudados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras reconhecem que há algo errado com o homem. Vou pegar apenas 3 palavras. Chama-se transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. E João 3:04. O pecado é uma transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Os 10 mandamentos. Você já quebrou um desses mandamentos? Então você é culpado de tudo. É também a quebra da lei da consciência. Você já foi contra sua consciência em algum momento? Claro que sim. E se você vai contra sua consciência por muito tempo, sua consciência se torna maçante, maçante, maçante. Até que depois de um tempo é uma consciência atormentada e uma consciência morta. E sua consciência não é mais um guia seguro para passar. Desvia-o, porque você foi muito contra. E depois há outro mandamento. A lei: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, alma e força e mente o teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Então você é um pecador. Precisa de perdão. Precisa de nascer de novo. E depois outra palavra. Traz consigo a ideia de errar o alvo, ou ficar aquém do seu dever. A Bíblia diz: toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. No entanto, antes de chegar ao céu, você deve ter justiça. Deus diz: sê perfeito como eu sou perfeito, santo como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não tem isso agora. Onde você vai conseguir essa santidade? Você não tem isso agora. Mas você não pode chegar ao céu se não o fizer. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para prover a justiça para você, para que ele lhe forneça o tipo certo de roupa para ir para o céu. E as roupas que você deve ter são chamadas de roupas da justiça. E isso vos foi fornecido por Cristo. E depois a outra palavra: iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, nos desviamos, cada um à sua maneira. Agora, aqui em Idaho, acho que este é um estado de ovelhas, talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Eu não cesto nenhuma cabra por aí ainda. E talvez você tenha cabras também. Na Nova Zelândia, cruzam as ovelhas e as cabras e chamam-lhes jeeps. Isso é um fato. E quando estávamos na Nova Zelândia, eu não conseguia superar o fato do que eles estavam fazendo. Não sei se isso os melhora ou destrói. Não sei. Mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse no julgamento que haverá as cabras deste lado e as ovelhas deste lado, e as ovelhas vão entrar no reino de Deus. Claro que aí ele está falando sobre o julgamento das nações, mas poderia ser aplicado a indivíduos, ou pode ser que você seja uma cabra. E as cabras serão lançadas nas trevas exteriores, diz a Bíblia. Mas uma coisa você não é espiritualmente. Você não é um G. Você não pode ser os dois. Você tem que escolher qual. E se você gostaria de fazer essa escolha assistindo pela televisão, pegue esse telefone e ligue para aquele número que você vê na tela agora. E um conselheiro está de prontidão para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre. Ajude-o com seus problemas espirituais. Estão por todo o país. Então ligue agora mesmo. E se estiver ocupado, ligue novamente. Eles estarão lá a noite toda. Se as linhas estiverem amarradas, continue ligando. Não desista. A Bíblia diz: portanto, como por um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou sobre todos os homens, porque todos pecaram. Assim, é necessária uma mudança radical para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos estar revestidos da justiça de Deus, com o propósito de encontrar realização nesta vida. Encontrar algo com que se comprometer. Em que está comprometido? É uma pessoa comprometida? Acredita mesmo numa causa? Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa? Por que você não faz da sua causa Cristo e o segue? Ele nunca vai decepcioná-lo.
E então, não só para encontrar a realização completa nesta vida, mas também para ser aceitável com Deus. Ser aceitável por Deus. Agora, alguns de vocês fariam a pergunta: o que é um novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer quando é velho? Veja, Nicodemos, como você e eu, ele queria entendê-lo. Ele queria entendê-lo. Agora eu usei uma ilustração anos atrás que eu não consegui entender porque eu nasci e fui criado em uma fazenda de leite. E eu ainda acordo à noite com pesadelos fazendo assim. Porque eu tinha que me levantar todas as manhãs durante o ensino médio às 3 horas e ordenhar 20 vacas. E então, quando cheguei em casa da escola, tive que ordenhar essas mesmas 20 da tarde. Meu pai tinha um pequeno laticínio. Tinha cerca de 60 vacas que ordenhávamos. Depois, vendíamos o leite de porta em porta. Tem um pequeno caminhão de laticínios que levou o leite no início da manhã. E isso é tudo que eu me lembro quase quando eu era um menino. Porque nós trabalhamos duro naquela fazenda de leite. Mas como pode uma vaca negra comer erva verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Eu não entendo isso. Bem, eu vou te dizer o que. Porque eu não entendo. Eu nunca mais vou beber leite. Eu tenho que entender isso antes de poder beber leite. Quase parei de tomar leite quando a vaca pisou no balde e continuou ordenhando. Eu não entendo televisão a cores. Sabe que sou tão velho que me lembro de quando não havia televisão? Agora conto isso a um dos meus netos e eles olham para mim como se eu tivesse saído da arca. Lembro-me de quando não tínhamos rádio. Na verdade, lembro-me que a primeira estação que entrou no AR foi a KDKA, em Pittsburgh, e o meu pai tinha um velho conjunto de cristal. E ele disse: acho que conseguimos. E tinha fones de ouvido e todos nós ficávamos por perto e tentávamos ouvir. A única estação no AR nos Estados Unidos. É assim que eu tenho idade. Ora, você não pode imaginar um mundo sem rodovias pavimentadas. Você deve ver as duas rotas em frente à nossa casa que foi livre para a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a nossa cidade. Bem, suponhamos que eu diria: bem, porque eu não entendo televisão. Como alguém pode estar em Roma, ou Nova York, ou Jerusalém, ou algum lugar assim? E eu posso vê-lo instantaneamente no meu set. Eu não entendo. Eu não vou assistir. E eu aperto o botão para desligá-lo. Eu tenho que entender isso primeiro. Por quê? Você diria: você é louco. Por quê? Claro, eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que eles estão desenvolvendo. Toda esta era científica passou-me ao lado. Nós não estudamos isso na escola que eu frequentei, mas eu aceito pela fé. Veja, Nicodemos só conseguia ver o físico e o materialista, e Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: deveis nascer de novo. Agora, quando ele disse que não queria dizer que você pode herdá-lo. Você não pode herdá-lo, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo do mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Posso nascer numa garagem, mas isso não faz de mim um automóvel. E há muitas pessoas que têm a ideia de que, por terem nascido num lar cristão, são automaticamente cristãs. Bem, você não está, e não podeis fazer o vosso caminho sozinhos, não pelas obras de justiça que fizemos, mas, segundo a sua misericórdia, salvou-nos pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. E então a reforma não é suficiente. Você pode reformar e dizer que vou virar uma nova folha e vou ter resoluções de ano novo e todo o resto. Isaías disse: toda a nossa justiça é como trapos imundos aos olhos de Deus. Se você pegar um porco e levá-lo para a sua sala de estar e para o banheiro e lhe der um bom banho, lave-o com um pouco de Chanel número 5. Coloque uma fita em volta do pescoço. Traga-o para a sala de estar. Você diz: agora eu tenho um porco novo. Ele se transformou em um cavalheiro perfeito. Olhe para ele sentado ali. Você abre a porta. Deixe o porco sair e vê para onde ele vai. Seu coração não mudou. Apenas o exterior foi alterado. E é assim com alguns de nós.
Fomos mudados alguns do lado de fora para nos adequarmos a certos padrões sociais ou certas coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. No entanto, lá dentro nunca fomos mudados. Ora, era sobre isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa mudar por dentro. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. E isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo convence-te do teu pecado. Perturba-o sobre o fato de que você pecou contra Deus. Em segundo lugar, o Espírito Santo regenera-vos. É quando você nasce de novo. E então o Espírito Santo vem viver em seu coração para ajudá-lo em sua vida diária. Você não sai daqui sozinho sem qualquer ajuda. O Espírito de Deus vai convosco a partir de agora, para vos dar segurança, para vos dar alegria, para produzir frutos na vossa vida e para vos ensinar as Escrituras. Não se pode reformar. Isso não basta. E você não pode imitar. Você tenta imitar Cristo. Havia um livro que Sheldon escreveu chamado In His Steps. E as pessoas pensavam que tudo o que você tinha que fazer era tentar seguir Jesus e tentar fazer as coisas que ele fez e você chegaria ao céu. Você não pode fazer isso. Não podemos estar à altura do Sermão da Montanha. Você tenta fazer jus ao Sermão da Montanha literalmente. Você não pode fazer isso. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei uma história que aconteceu há muitos anos de um casal em Oklahoma. E eles tinham lido sobre essa peça em Nova York chamada My Fair Lady. E disseram a toda a gente que iam a Nova York e que iam ver My Fair Lady. O que eles não sabiam é que estava esgotado com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando lá chegaram, não conseguiram comprar bilhetes. Então eles disseram: o que vamos fazer? Nossos amigos todos em casa pensarão: vimos minha bela senhora. Vamos ficar envergonhados. Então eles acertaram em uma boa ideia. Eles foram lá e compraram um dos livros que você poderia comprar por $1 que contava tudo sobre a peça. E então eles esperaram até que as pessoas começassem a sair do teatro e viram alguns deles jogando seus ingressos de lado que haviam sido cortados pela metade. E então eles foram lá e pegaram alguns ingressos. Então começaram a cantarolar e cantar Eu Poderia Ter Dançado a Noite Toda, ou Na Rua Onde Ela Mora, ou uma daquelas músicas em My Fair Lady. E quando chegaram em casa estavam cantarolando a música. Eles tinham o livro que contava sobre isso e eles tinham os ingressos. E todos pensavam que tinham ido ver My Fair Lady. E é assim que você é. Você conhece a linguagem religiosa. Você pode cantar as músicas. Você pode até mesmo rezar as orações. A única coisa é que você não foi ao pé da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar para esse líder religioso. Agora, nascer de novo significa em Ezequiel 36, um coração novo também vos darei e um novo espírito vos porei dentro de vós. Em Romanos, Paulo fala dela como estando viva dos mortos. Em 2 Coríntios ele chama de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornam novas. Em Pedro diz, participantes de natureza divina. João chama-lhe a passagem da morte para a vida. O novo nascimento provoca uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como é realizado? O que acontece? Bem, há um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde está, e não se pode dizer de onde vem ou para onde vai. Você pode ver o resultado. Agora, no outro dia, não sexto quando tivemos aquela terrível tempestade, há alguns dias, eu não sexto o vento. Não viu? Eu vi os efeitos disso. Sexta membros voando, partes de um telhado arrancadas, voando. A poeira passando, os salgueiros curvando-se. Eu vi os resultados do vento, mas nunca sexta o vento e você também não. Veja, o vento sopra onde está, disse Jesus. Há um mistério nisso. E a analogia do parto natural, eu acho que se aplica aqui. Veja, o parto natural é o momento da concepção. Depois há os 9 meses de gestação. E depois há o nascimento real. Agora você pode estar em um desses estágios esta noite.
Este pode ser o momento da concepção para você, pode ser outra fase da gestação ou pode ser o nascimento real. Somente o Espírito Santo poderia responder a essa pergunta. Esse é o mistério. Há um mistério que não vos posso explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. Você vê que é por isso que devemos vir pela fé a Cristo. Nunca conseguimos compreendê-lo. Nossas pequenas mentes finitas não conseguem entender o infinito. Nossas mentes finitas não conseguem entender o Deus poderoso. Nós viemos por simples criança como fé e colocamos nossa fé em Jesus Cristo. E quando o fazes, nasceste de novo. Mas acontece assim. Primeiro, tem que haver a recepção da palavra de Deus. E acredito que isso é concessão. 1 Pedro 1h23. Nascer de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Agora esta noite você está ouvindo e você está ouvindo a palavra de Deus. E esse é o primeiro passo. Agradou a Deus pela loucura da pregação, ou declaração ou anúncio, para salvar os que creem. Parece tolice que os homens possam se levantar e usar palavras de uma Bíblia e isso tem poder para penetrar em seu coração e mudar sua vida. Mas acontece porque é a palavra santa de Deus. Este não é um livro comum. Este é um livro vivo. Uma palavra viva. E depois há a obra do Espírito Santo. Como já expliquei. Ele condena. E, quando vier, reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então ele habita. Ele nos muda. Ele muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nosso caráter. Ele nos dá um novo propósito, um novo objetivo. As coisas velhas passam e tudo se torna novo. E então ele habita. Não sabeis que sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Deus Espírito Santo vive em você? Se houver uma dúvida sobre isso, pegue esse telefone se você estiver assistindo pela televisão e ligue para esse número e um conselheiro estará lá para ajudá-lo a ter certeza de que você nasceu de novo. Você se lembra da história na Bíblia de Naamã? Naamã era o comandante-geral e chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria é muito notícia nos dias de hoje. Foi comandante e chefe. Ele tinha tudo. O rei honrou-o, mas ele era um leproso. E ele sabia que em pouco tempo seria expulso das forças armadas e seria apenas uma pessoa andando por aí com um sininho dizendo: mantenha-se longe, mantenha-se longe, mantenha-se longe. Eu sou um leproso, eu sou um leproso, eu sou um leproso. E ouviu uma escrava de Israel contar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. E dirigiu-se ao seu rei e o rei disse: se alguém em Israel pode curá-lo, por favor, vá. E foi. E quando ele finalmente chegou a este homem, depois de várias experiências, o profeta disse: vá para o Jordão e mergulhe 7 vezes. E pela 7ª vez sereis curados. Disse a um servo que lhe dissesse. Na verdade, o profeta nem sequer saiu para ver o general. O general estava lá com todo o seu uniforme e todos os seus homens. E o profeta ficou na cozinha em algum lugar. Nem sequer saiu e o cumprimentou. Apenas mandei palavra para ele. E o general afastou-se com nojo. Mas um de seus capitães lhe disse, ou um de seus assessores disse: Senhor, se ele lhe tivesse dito uma coisa difícil, você teria feito isso. Ele disse para ir para o Jordão. Ele disse: sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são mais claros. Esse rio Jordão não pode fazer nada. Ele disse: mas por que você não tenta? Senhor, você é um leproso. Você tem que fazer alguma coisa. Então o general foi para o rio Jordão, e mergulhou-se 4 ou 5 vezes. E ele disse: veja que a lepra ainda está lá. Não adianta nada. Mas, Senhor, ele disse 7 vezes. Então Naamã desceu pela 7ª vez e quando ele subiu sua pele estava limpa e inteira. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe dissera. O maior profeta de todos eles é Jesus Cristo. E ele diz que você deve nascer de novo. Como você nasce de novo? Arrepender-se do pecado. Isso significa que você está disposto a mudar seu modo de viver.
E você dirá a Deus: eu sou um pecador e sinto muito. Simples, infantil. E então, pela fé, receba-o como seu Senhor, Mestre e Salvador. E então esteja disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo o ajude ao ler a Bíblia, orar e testemunhar. Se houver uma dúvida em sua mente de que você nasceu de novo, espero que você a resolva antes de sair daqui esta noite.